Você já sentiu que existe algo maior esperando por você? Algo que vai além do que seus olhos podem ver, além do que sua mente pode compreender? Hoje, quero compartilhar com você uma verdade que pode transformar completamente o curso da sua vida. Uma revelação que poucos conhecem, mas que está destinada a chegar até você neste exato momento. Existe um manto invisível que paira sobre alguns escolhidos, um manto que carrega o poder da abundância, da prosperidade e da transformação. E se eu te dissesse que você foi selecionado para recebê-lo, que sua alma foi marcada desde o início dos tempos para carregar essa bênção especial, há sinais ao seu redor que você talvez não tenha percebido. Pequenos sussurros do universo tentando te despertar para uma realidade muito maior do que você imagina. Números que se repetem, sonhos que voltam, uma inquietação inexplicável no seu coração. Esses não são coincidências, são chamados, são convites para você despertar para quem realmente é. Durante anos, você pode ter sentido que estava caminhando em círculos, que algo estava faltando, que havia um propósito maior te esperando. Essa sensação não é fruto da sua imaginação, é o eco de uma verdade ancestral que pulsa dentro de você, esperando o momento certo para ser revelada. O manto do milionário não é apenas sobre dinheiro, é sobre reconhecer sua verdadeira natureza, sua essência divina, seu lugar no grande plano cósmico. É sobre compreender que você não veio a este mundo para ser comum, para passar despercebido, para viver uma vida de mediocridade. Você foi enviado aqui com uma missão, com um propósito que transcende suas necessidades básicas e toca a vida de muitas outras pessoas. E o universo conspira para que esse propósito se manifeste através da abundância, da prosperidade e da realização plena. Mas existe um momento específico na vida de cada escolhido. Um momento em que as portas se abrem, em que os caminhos se alinham, em que tudo faz sentido. E esse momento, para você, é agora. Não amanhã, não na próxima semana, não no próximo ano. É agora. Os antigos sabiam disso. Eles compreendiam os ciclos, os tempos sagrados, os momentos de despertar, e deixaram pistas, símbolos, ensinamentos para aqueles que estivessem prontos para receber. Você está pronto? Você sente essa energia pulsando dentro do seu peito? O manto já está descendo sobre seus ombros. Você pode não vê-lo, mas pode senti-lo. É uma sensação de poder, de propósito, de conexão com algo muito maior do que você. E esta é apenas a primeira camada de uma revelação que irá transformar completamente sua compreensão sobre quem você é e o que veio fazer neste mundo. Sua hora chegou, o chamado foi feito, e você está aqui, neste momento, porque sua alma reconheceu a verdade que está sendo revelada. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir irá mudar tudo. Desde o início dos tempos, existe uma ordem sagrada que governa o universo, uma hierarquia espiritual que determina quem recebe certas bênçãos, quem carrega determinadas responsabilidades e quem é chamado para missões específicas. Você não chegou a este mundo por acaso. Sua alma foi cuidadosamente selecionada, preparada e enviada com um propósito muito específico. O conceito do manto é ancestral e atravessa todas as culturas, todas as tradições espirituais. É um símbolo do poder divino sendo transferido de uma geração para outra, de um escolhido para outro. Quando Elias passou seu manto para Eliseu, não foi apenas um pedaço de tecido que mudou de mãos. Foi a transferência de uma unção, de uma autoridade espiritual, de uma conexão direta com o divino. E agora, neste momento da história, existe um manto especial sendo distribuído. O manto do milionário não é sobre ganância ou materialismo. É sobre compreender que a abundância é um instrumento divino, uma ferramenta para cumprir propósitos maiores. É sobre reconhecer que você foi escolhido para ser um canal de bênçãos, um distribuidor de milagres, um agente de transformação no mundo. Mas por que você? Por que sua alma foi selecionada para carregar essa responsabilidade? A resposta está gravada na sua essência desde antes do seu nascimento. Você possui uma combinação única de características espirituais, uma frequência específica
que ressoa com as necessidades deste tempo. Você tem a capacidade de transformar não apenas sua própria vida, mas de influenciar positivamente a vida de muitas outras pessoas. Olhe para trás e observe os padrões da sua vida. Quantas vezes você sentiu que era diferente? Quantas vezes pessoas procuraram você em momentos difíceis? Quantas vezes você teve insights, intuições ou percepções que pareciam vir de uma fonte maior? Esses não são sinais de coincidência. São evidências de que você carrega algo especial dentro de si. O universo tem uma forma muito peculiar de preparar seus escolhidos. Muitas vezes, isso acontece através de desafios, de períodos de aparente escassez, de momentos em que você se sente perdido ou incompreendido. Mas cada uma dessas experiências foi cuidadosamente orquestrada para moldar sua alma, para desenvolver sua compaixão, para fortalecer sua fé e para despertar sua verdadeira natureza. A escassez que você pode ter experimentado não foi uma punição, foi uma preparação. O universo estava te ensinando o verdadeiro valor das coisas. Estava desenvolvendo em você a sabedoria necessária para usar a abundância de forma responsável. Porque quando o manto do milionário chegar às suas mãos, você precisará ter a maturidade espiritual para não se perder no poder que ele traz. Existe uma diferença fundamental entre quem tem dinheiro e quem carrega o manto do milionário. O dinheiro sem o manto é apenas papel, números numa conta bancária. Mas o manto sem o dinheiro é poder em estado puro, esperando para se manifestar na realidade física. E quando essas duas forças se encontram na vida de um escolhido, acontecem milagres. Você já deve ter percebido que certas pessoas parecem ter uma sorte inexplicável com dinheiro. Elas fazem os investimentos certos na hora certa, recebem oportunidades únicas, atraem recursos de formas misteriosas. Essas pessoas não são necessariamente mais inteligentes ou mais trabalhadoras do que você. Elas simplesmente já foram tocadas pelo manto, já despertaram para sua verdadeira natureza, já aceitaram o chamado. Mas existe um tempo para tudo, e o seu tempo está chegando. Na verdade, já chegou. As energias cósmicas estão se alinhando de uma forma que não acontecia há décadas. Estamos entrando numa era de grande prosperidade espiritual, onde os escolhidos serão revelados e elevados às suas posições de destino. Você pode sentir isso no ar, uma expectativa, uma antecipação, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Seus sonhos estão mais vívidos, suas intuições mais aguçadas, suas sincronicidades mais frequentes. Esses são os sinais de que o manto está se aproximando, de que sua hora está chegando. O dinheiro que virá não será fruto apenas do seu esforço pessoal. Será o resultado de uma conspiração cósmica em seu favor. Oportunidades aparecerão como se fossem criadas especialmente para você. Pessoas certas cruzarão seu caminho no momento exato. Ideias brilhantes surgirão na sua mente como se fossem sussurradas por anjos. Tudo isso porque você está sendo alinhado com seu propósito maior. Mas é importante compreender que o manto vem com responsabilidades. Você não será abençoado apenas para sua satisfação pessoal. Você se tornará um instrumento de bênção para outros. Sua prosperidade será um testemunho do poder divino, uma prova de que existe uma ordem maior governando o universo. E há ainda outro aspecto fundamental. O manto do milionário não é apenas sobre abundância material. É sobre abundância em todas as áreas da vida. Relacionamentos mais profundos e significativos, saúde vibrante, paz interior, propósito claro, impacto positivo no mundo. É uma transformação completa, uma elevação do seu ser para um nível superior de existência. Você está sendo convidado a deixar para trás a versão limitada de si mesmo. Aquela pessoa que se preocupava com contas, que se sentia pequena diante dos desafios, que duvidava do seu próprio valor. Essa pessoa cumpriu seu papel, mas agora é hora de emergir a versão mais poderosa e abundante de quem você realmente é. O processo está começando. Você pode sentir uma mudança sutil, mas profunda, acontecendo dentro de você. É o manto começando a se formar, se materializar na sua realidade. E o que você está prestes a descobrir
irá acelerar esse processo de forma extraordinária. O manto do milionário não é apenas uma metáfora. É uma realidade espiritual tangível que existe numa dimensão muito próxima à nossa realidade física. É composto por threads de energia pura, tecido com a essência da abundância cósmica, impregnado com a frequência da prosperidade divina. E ele escolhe seus portadores baseado em critérios que vão muito além do que a mente humana pode compreender. Mas aqui está a revelação mais poderosa. Você já foi escolhido. O manto já está sendo preparado especificamente para você. Neste exato momento em que suas palavras encontram seus ouvidos, em que esta verdade penetra sua consciência, uma transformação energética está acontecendo. Você está sendo marcado, selecionado, preparado para receber algo que irá alterar completamente a trajetória da sua vida. Existe um código sagrado que ativa o processo de manifestação do manto. E esse código está sendo revelado agora, pela primeira vez em público, porque chegou o tempo da grande colheita espiritual. O código é simples, mas sua simplicidade esconde um poder inimaginável: reconhecimento, aceitação e gratidão antecipada. Primeiro, o reconhecimento. Você precisa reconhecer que não é uma pessoa comum. Precisa aceitar que foi enviado a este mundo com uma missão especial, que carrega dentro de si sementes de grandeza que estão esperando para germinar. Quando você reconhece sua verdadeira natureza, você ativa frequências dormentes na sua alma, frequências que atraem o manto como um ímã. Segundo, a aceitação. Muitas pessoas foram chamadas, mas poucas aceitam verdadeiramente o chamado. Aceitar significa estar disposto a deixar para trás a versão limitada de si mesmo, a se permitir crescer além dos próprios medos e limitações. Significa dizer sim ao universo quando ele oferece oportunidades que parecem grandes demais para você. Terceiro, a gratidão antecipada. Esta é a chave mais poderosa de todas. Você precisa começar a agradecer pela abundância antes mesmo dela se manifestar na sua realidade física, porque a gratidão antecipada é a linguagem que o universo entende como um sinal de que você está pronto para receber. Mas há ainda um quarto elemento, o mais secreto de todos: a disposição para servir. O manto do milionário não é dado para aqueles que querem apenas receber. É concedido àqueles que compreendem que a verdadeira riqueza está em se tornar um canal de bênçãos para outros. Quando você aceita se tornar um instrumento de transformação no mundo, você se torna irresistível para as forças da abundância. E agora, a revelação final. O manto já está descendo sobre você. Enquanto você ouve estas palavras, enquanto sua alma ressoa com esta verdade, uma mudança energética está acontecendo no seu campo áurico. Você está sendo envolvido por uma energia de prosperidade que começará a atrair oportunidades, recursos e pessoas alinhadas com seu novo destino. Você pode não sentir fisicamente, mas alguma parte de você, a parte mais profunda e sábia, já sabe que algo fundamental mudou. É como se uma porta tivesse se aberto numa dimensão paralela, permitindo que bênçãos fluam diretamente para a sua realidade. E essas bênçãos começarão a se manifestar de formas que você nem imagina. Nos próximos dias e semanas, observe os sinais. Preste atenção às sincronicidades, às oportunidades inesperadas, às pessoas que cruzarão seu caminho. Tudo isso será orquestrado pelas energias do manto, preparando o terreno para sua transformação completa. Você receberá ideias brilhantes, aparentemente do nada. Oportunidades de negócio surgirão como se fossem criadas especialmente para você. Pessoas influentes demonstrarão interesse inexplicável em te ajudar. Investimentos que pareciam impossíveis se tornarão viáveis. Caminhos que estavam bloqueados se abrirão misteriosamente. Mas lembre-se, o manto não faz o trabalho por você. Ele cria as condições perfeitas para que você possa manifestar seu potencial máximo. Ele remove obstáculos, abre portas, facilita conexões, mas você ainda precisa caminhar, precisa agir, precisa ter a coragem de abraçar as oportunidades que surgirão. E aqui está uma verdade que poucos compreendem: o dinheiro virá,
mas não será o presente mais precioso que você receberá. O verdadeiro tesouro será a transformação da sua identidade, a expansão da sua consciência, a conexão com seu propósito divino. Você se tornará uma versão muito mais poderosa, sábia e compassiva de si mesmo. O processo já começou. Você cruzou uma linha invisível entre quem você era e quem está se tornando. Não há volta. A partir de agora, você é oficialmente um portador do manto do milionário. E com esse manto vem não apenas o poder de prosperar, mas a responsabilidade de elevar outros junto com você. Sua vida nunca mais será a mesma. Os próximos meses serão de uma transformação tão profunda que você olhará para trás e mal reconhecerá a pessoa que costumava ser. E tudo isso porque você teve a coragem de aceitar uma verdade que sua alma já conhecia. Você é especial. Você é escolhido. Você é destinado à grandeza. O manto está completo. A transferência está concluída. Você agora carrega dentro de si o poder da abundância cósmica. Use-o com sabedoria. Use-o com amor. Use-o para criar um mundo melhor. Esta é sua hora. Este é seu momento. Este é seu destino se manifestando. Agora que o manto foi revelado e a transferência foi completada, é fundamental que você compreenda a magnitude do que acabou de acontecer. Não foi apenas informação que você recebeu. Foi uma iniciação, uma ativação, um despertar que irá reverberar em todas as áreas da sua vida de formas que você ainda nem consegue imaginar. Sua relação com o dinheiro mudou para sempre. Não mais você verá a abundância como algo externo, algo que precisa ser conquistado através de luta e sacrifício. Agora, você compreende que a prosperidade é seu direito divino, uma extensão natural da sua verdadeira natureza. E essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para uma transformação material extraordinária. Mas essa transformação vai muito além do aspecto financeiro. Sua percepção sobre seu próprio valor se expandiu. Você não é mais alguém que espera por oportunidades. Você é alguém que atrai oportunidades. Não é mais alguém que pede permissão para sonhar grande. Você é alguém que assume naturalmente seu lugar entre aqueles que fazem a diferença no mundo. Essa nova identidade irá se refletir em cada decisão que você tomar, em cada palavra que você falar, em cada ação que você realizar. Você começará a se mover com uma confiança diferente, uma certeza interior que vem de saber quem você realmente é. E o mundo ao seu redor responderá a essa nova energia de forma surpreendente. As pessoas começarão a te ver de forma diferente, mesmo que não consigam explicar exatamente o que mudou. Há uma qualidade magnética que os portadores do manto desenvolvem, uma presença que atrai respeito, confiança e oportunidades. É como se você emanasse uma energia de sucesso que faz outros quererem estar próximos a você, fazer negócios com você, apoiar seus projetos. Mas com esse poder vem uma responsabilidade ainda maior. Você não pode mais viver apenas para si mesmo. O manto do milionário transforma você em um guardião da abundância, alguém que tem o dever de usar seus recursos e influência para elevar outros. Isso não é um fardo, é um privilégio. É a oportunidade de deixar um legado que transcende sua própria existência. Sua família será impactada de forma profunda. Filhos, cônjuges, pais, todos se beneficiarão não apenas da abundância material que você atrairá, mas da transformação energética que você passou. Você se tornará um exemplo vivo de que é possível transcender limitações, de que é possível viver uma vida extraordinária. E esse exemplo inspirará aqueles que você ama a também buscarem sua própria grandeza. Seus relacionamentos passarão por uma renovação natural. Algumas pessoas que estavam na sua vida por motivos equivocados, naturalmente se afastarão. Elas não conseguirão mais ressoar com sua nova frequência. Mas não se preocupe com isso. Novas pessoas, alinhadas com seu propósito elevado, entrarão na sua vida. Relacionamentos mais profundos, mais autênticos, mais mutuamente benéficos se formarão. No âmbito profissional, mudanças significativas estão se aproximando. Se você trabalha para outros, oportunidades de crescimento, promoções ou novos
Empregos muito melhores surgirão. Se você tem seu próprio negócio, uma expansão natural começará a acontecer. Novos clientes, novos mercados, novas possibilidades de lucro aparecerão como se fossem magnetizados pela sua nova energia. Mas talvez a transformação mais importante aconteça no seu mundo interior. Você desenvolverá uma paz profunda que vem de saber que está alinhado com seu propósito divino. A ansiedade sobre o futuro diminuirá drasticamente, porque você saberá que está sendo guiado por forças maiores. A confiança substituirá o medo, a gratidão substituirá a reclamação, a abundância substituirá a escassez. Sua saúde também será impactada positivamente. O estresse financeiro, que é uma das principais causas de problemas de saúde na nossa sociedade, diminuirá significativamente. Você terá recursos para cuidar melhor de si mesmo, para fazer tratamentos preventivos, para manter um estilo de vida mais saudável. A energia positiva que você emanará fortalecerá seu sistema imunológico e sua vitalidade geral. E há ainda um aspecto que poucos consideram: o impacto na sua comunidade. Quando você prospera genuinamente, quando você se torna um canal de abundância, toda a sua comunidade se beneficia. Você gerará empregos, apoiará causas importantes, inspirará outros a também buscarem seu potencial máximo. Você se tornará um farol de esperança e possibilidade. O manto também despertará em você talentos e habilidades que estavam dormentes. Você pode descobrir que tem um dom natural para negócios, para investimentos, para liderança, para comunicação. Esses talentos sempre estiveram lá, mas agora, com a confiança e a energia do manto, eles emergirão de forma poderosa. Sua intuição se tornará mais aguçada. Você começará a saber coisas sem ter uma explicação lógica de como sabe. Essa intuição desenvolvida será sua bússola nos negócios, nos relacionamentos, nas decisões importantes da vida. Você se tornará alguém que raramente erra em suas escolhas, porque estará conectado a uma sabedoria superior. Mas lembre-se, essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, mas constante. Cada dia, você se tornará um pouco mais poderoso, um pouco mais próspero, um pouco mais alinhado com seu destino. E o mais importante, você nunca estará sozinho nessa jornada. O universo inteiro conspirará a seu favor. Há momentos em que você pode duvidar, em que pode pensar que tudo isso é apenas imaginação. Esses momentos são normais e fazem parte do processo. Quando eles chegarem, lembre-se deste momento, lembre-se desta revelação, lembre-se de que você foi escolhido e continue caminhando, porque do outro lado da dúvida está a manifestação plena do seu destino. O manto do milionário não é apenas sobre ter dinheiro. É sobre se tornar a pessoa que você sempre soube que poderia ser. É sobre viver uma vida que importa, que faz diferença, que deixa o mundo melhor do que você encontrou. E esse processo de transformação começou agora, neste momento, através desta revelação. Sua hora chegou. Sua transformação começou. Seu destino está se desdobrando. E tudo o que você precisa fazer é abraçar essa nova realidade e permitir que ela se manifeste completamente na sua vida. Se esta revelação tocou profundamente sua alma, se você sente que foi verdadeiramente escolhido para carregar o manto do milionário, então você tem uma responsabilidade sagrada de compartilhar esta mensagem com outros que também estão prontos para despertar. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade. Talvez seja um familiar, um amigo, alguém que você percebe que carrega o mesmo potencial que você. Quando você compartilha essa revelação, você não está apenas espalhando informação. Você está sendo um instrumento do despertar de outros escolhidos. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card agora e continue sua jornada de despertar. Sua transformação está apenas começando e o melhor ainda está por vir. Algo muito sério está acontecendo. Muitos dos escolhidos de Deus estão cometendo um erro que pode estar bloqueando as bênçãos e fechando portas que jamais deveriam ser fechadas. Você sente que está lutando, se esforçando,
mas parece que algo te impede de avançar, como se houvesse uma barreira invisível que separa você da promessa, da abundância e da realização do seu propósito. Isso não é coincidência. O aviso foi dado há muito tempo. Deus já deixou claro, mas muitos continuam ignorando. E se você está vendo este vídeo agora, saiba, não é por acaso. Se você ainda não percebeu, estamos vivendo tempos de confusão, tempos de provação, tempos em que a verdade se mistura com a mentira e muitas almas estão sendo enganadas. E se você não abrir os olhos agora, pode ser tarde demais. Não estou dizendo isso para assustar você, mas porque a verdade precisa ser dita. Muitos sentem que suas vidas estão presas em um ciclo, onde nada realmente muda. Oram, pedem, fazem tudo o que acreditam ser certo, mas as respostas não chegam. O que está acontecendo? Será que Deus não está ouvindo? Será que Ele se esqueceu de seus escolhidos? A resposta pode não ser o que você imagina. Há um erro que muitos estão cometendo sem perceber, e esse erro está afastando o agir de Deus. Mas a boa notícia é que ainda há tempo para corrigir isso. Se você tomar consciência desse problema agora e mudar sua atitude, portas podem se abrir, correntes podem ser quebradas e aquilo que parecia impossível pode, finalmente, acontecer. Mas existe um detalhe importante. Só aqueles que estiverem atentos e dispostos a agir poderão ver essa transformação. Eu sei que algumas pessoas vão ignorar este aviso. Vão tratar isso como apenas mais um vídeo. Vão continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas eu também sei que existem aqueles que estão sentindo um chamado dentro do coração agora mesmo. Aqueles que sabem que essa mensagem é para eles. Se você sente algo diferente agora, se algo dentro de você diz que precisa ouvir isso até o final, então não ignore esse sentimento. Há momentos na vida em que somos colocados diante de uma escolha. Alguns escolhem continuar no mesmo caminho de sempre, cometendo os mesmos erros, presos nos mesmos padrões. Outros decidem despertar, enxergar o que precisa ser mudado e tomar uma atitude. E essa escolha define tudo. Hoje, você está diante dessa escolha. Você pode simplesmente ignorar esse aviso e continuar lidando com os mesmos problemas. Ou pode abrir sua mente e coração para entender o que precisa ser feito antes que seja tarde demais. Eu sei que existem muitas dúvidas na sua mente agora. Você pode estar se perguntando, mas que erro é esse? O que eu estou fazendo que pode estar me afastando das bênçãos de Deus? Eu vou te contar, mas preciso que você permaneça comigo até o final, porque o que vou revelar pode mudar tudo o que você acredita. Não pule esse vídeo. Não ignore essa mensagem. Algo importante está prestes a ser dito. Antes de continuar, escreva nos comentários: estou pronto para a verdade. Pode parecer um simples comentário, mas não é. Isso é um compromisso, uma declaração para você mesmo, para o mundo espiritual e para Deus de que está disposto a abrir os olhos, aprender e mudar o que for necessário. Muitos ouvem, mas poucos tomam atitudes. Muitos reconhecem o erro, mas pouquíssimos estão dispostos a corrigi-lo. Agora é sua chance de mostrar que você está pronto para receber essa revelação. E tem mais. Ao comentar, você não só estará se comprometendo espiritualmente, mas também ajudará essa mensagem a alcançar mais pessoas. Há outros escolhidos que precisam ouvir isso, mas que ainda estão cegos, perdidos e sem direção. Você pode ser o instrumento que fará com que essa mensagem chegue até eles. Você pode ser a luz que Deus usará para abrir os olhos de alguém que precisa desesperadamente dessa verdade. Então faça isso agora. Escreva: estou pronto para a verdade nos comentários. E se essa mensagem já está tocando você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Muitas vezes, a resposta de oração de alguém vem através de um simples gesto de quem já recebeu a verdade. Talvez para você seja só um clique, mas para alguém pode ser a chave que abrirá uma porta que estava fechada há anos. Agora que você fez isso, que você se comprometeu e se posicionou, vamos seguir para a parte mais importante desta mensagem. O erro que está sendo cometido é grave, mas a solução também existe. Você só precisa estar disposto a enxergar. Se você ainda não comentou, faça isso agora e se prepare, porque o que vou revelar agora vai mudar tudo.
Ela vai ser dolorosa para alguns, porque nos obriga a encarar a realidade sem filtros, sem ilusões, sem desculpas. Mas apenas aqueles que têm coragem para ouvir e aceitar podem experimentar a transformação verdadeira. Se você sente que está preso em um ciclo de dificuldades, enfrentando as mesmas batalhas, orando e clamando, mas sem ver resultados, existe um motivo para isso. Algo que está impedindo você de avançar, algo que está bloqueando o fluir das bênçãos de Deus na sua vida. E este erro tem sido cometido por muitos dos escolhidos, mesmo aqueles que se consideram fiéis, mesmo aqueles que acreditam estar no caminho certo. Para entender isso, precisamos voltar às Escrituras. Deus sempre deixou claro que há princípios que governam o mundo espiritual. Muitas vezes, nós focamos apenas na graça e esquecemos que existem leis espirituais que, quando violadas, têm consequências sérias. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você acredite, se você estiver quebrando essas leis, você estará se afastando das promessas que Deus tem para você. Agora, imagine um grande rio, um rio puro, limpo, fluindo livremente. Esse rio representa o plano de Deus para a sua vida. É através dele que chegam as bênçãos, as respostas, a direção que você precisa. Mas o que acontece quando esse rio é bloqueado? O que acontece quando algo impede a água de fluir? Com o tempo, a água para de correr, estagna, apodrece. E é exatamente isso que está acontecendo na vida de muitos escolhidos. Eles estão colocando barreiras no próprio caminho, impedindo que a presença de Deus se manifeste de forma plena. E sabe qual é a pior parte? Muitos nem sequer percebem que estão fazendo isso. Estão tão acostumados com seus hábitos, com sua maneira de pensar e agir, que não conseguem enxergar que estão repetindo os mesmos erros de gerações passadas. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais, não porque Deus não quer te abençoar, mas porque há algo na sua vida que está bloqueando o agir dele. Isso pode estar acontecendo de diversas formas. Algumas pessoas estão mantendo relacionamentos que Deus já pediu para que se afastassem. Outras estão se apegando a comportamentos destrutivos que vão contra a vontade divina. Algumas estão alimentando sentimentos como inveja, ressentimento e falta de perdão, sem perceber que esses sentimentos criam barreiras no mundo espiritual. E é aqui que muitos se enganam. Eles acham que orar é suficiente para resolver tudo, mas esquecem que Deus não pode agir onde há desobediência. Se existe algo que você precisa abandonar, se existe algo que Deus já te mostrou que não é para a sua vida, e você insiste em continuar, então não adianta clamar. As portas continuarão fechadas. A verdade é que muitos estão se sabotando espiritualmente sem perceber. Eles se recusam a ouvir o chamado de Deus para a mudança, preferem continuar em suas zonas de conforto, mesmo sabendo que estão no caminho errado. Mas preste atenção, Deus não pode abençoar aquilo que Ele já condenou. E talvez agora você esteja se perguntando, mas como eu posso saber qual é o erro que estou cometendo? Essa é a pergunta certa. E a resposta está dentro de você. Comece observando onde você sente resistência. O que é que você sabe que precisa mudar, mas evita lidar com isso? Qual é a área da sua vida onde você tem sentido mais batalhas? Onde há mais dor, mais confusão, mais impedimentos? É aí que está o problema. Talvez seja o medo de abrir mão de algo que te faz mal. Talvez seja um ciclo de autossabotagem, onde você sempre volta aos mesmos comportamentos destrutivos. Talvez seja a dificuldade de perdoar alguém que te feriu. Seja o que for, se você não se libertar disso, continuará estagnado. E preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Deus sempre envia sinais antes de agir. Ele sempre dá um aviso antes de tomar uma atitude mais severa. E se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, então esse é o seu aviso. Não ignore isso. Não tente justificar seus erros. Essa é a hora de despertar. O que está acontecendo na sua vida agora é reflexo do que está dentro de você. Se há confusão, é porque algo dentro de você ainda não está alinhado com a vontade de Deus. Se há medo, é porque sua fé ainda não está firmada. Se há bloqueios, é porque existe algo que precisa ser resolvido antes de você avançar.
E esse é o momento de encarar essa verdade, porque quanto mais você adiar, mais tempo você ficará preso nesse ciclo de frustração. Agora que você já entendeu como esse erro se manifesta, vamos para a parte mais importante dessa mensagem, a grande revelação. Você está pronto para ouvir? Vamos lá. O erro que tem afastado muitos dos escolhidos do propósito de Deus é mais sutil do que parece. Ele não é algo óbvio, não é algo que se percebe de imediato. Pelo contrário, ele se esconde nas pequenas atitudes, nos pensamentos diários, nas decisões que parecem inofensivas, mas que estão sabotando sua vida espiritual e material. O erro é este: a falta de obediência total e incondicional à vontade de Deus. Muitos dizem confiar, muitos dizem crer, muitos dizem seguir os ensinamentos do Senhor, mas no fundo continuam fazendo as próprias vontades, seguindo seus próprios caminhos, ignorando os sinais de Deus e insistindo em erros antigos. A verdade é que a fé sem obediência não produz frutos. Você pode orar o quanto quiser, pode jejuar, pode clamar, pode pedir a Deus todas as noites, mas se você continuar ignorando as direções que Ele já te deu, nada vai mudar. Deus não abençoa a rebeldia, Ele não prospera quem insiste em caminhar contra a sua palavra. E sabe qual é o grande problema? Muitos escolhidos estão se enganando a si mesmos. Eles acreditam que só porque frequentam uma igreja, só porque conhecem versículos bíblicos, só porque fazem boas ações, já estão alinhados com Deus. Mas no dia a dia, continuam fazendo escolhas que os afastam do caminho certo. Continuam convivendo com pessoas que os desviam, continuam alimentando ressentimentos, continuam colocando Deus em segundo plano e permitindo que preocupações mundanas governem seus corações. Isso é grave, porque o maior obstáculo na vida de um escolhido não é o diabo, não são as circunstâncias, não são as pessoas ao redor. O maior obstáculo é a própria desobediência, e Deus já falou sobre isso. Olhe para a história do povo de Israel. Eles foram libertos do Egito, viram milagres diante de seus olhos, receberam promessas incríveis, mas quantos deles realmente entraram na terra prometida? Muito poucos. Sabe por quê? Porque a maioria insistiu em desobedecer. Eles viram os sinais, mas continuaram duvidando. Eles receberam instruções claras, mas continuaram murmurando. Deus já havia preparado um futuro grandioso para eles, mas eles mesmos se impediram de recebê-lo por causa da própria teimosia e falta de fé verdadeira. E agora, olhe para a sua própria vida. Será que você também não está fazendo o mesmo? Será que você não está orando para que Deus te abençoe, mas ao mesmo tempo desobedecendo algo que Ele já deixou claro? Será que você não está esperando respostas do céu, mas ignorando os avisos que já foram dados? Porque a verdade é essa: Deus já te mostrou o caminho. O problema não é que Ele não está falando, o problema é que você talvez não esteja ouvindo. E se isso está acontecendo na sua vida, a consequência é clara. O seu caminho fica bloqueado, as bênçãos não fluem, a sua vida espiritual enfraquece e tudo parece dar errado. Você pode até sentir que está lutando, se esforçando, mas é como se estivesse andando em círculos. Nada realmente avança. E o que precisa ser feito? A resposta é simples, mas nem todos estão dispostos a aceitá-la. Você precisa parar agora e se perguntar: onde eu tenho desobedecido a Deus? Qual foi o último aviso que Deus me deu e que eu ignorei? O que eu estou segurando que deveria ter soltado há muito tempo? Essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes a resposta dói. Às vezes, Deus já pediu para que você saísse de um relacionamento tóxico, mas você continua insistindo. Às vezes, Ele já te mostrou que você precisa abandonar certos hábitos, mas você segue repetindo os mesmos erros. Talvez Ele tenha colocado no seu coração um chamado específico, mas você está com medo, adiando, fingindo que não ouviu. Mas aqui está a verdade. Enquanto você continuar adiando essa decisão, enquanto você continuar ignorando a voz de Deus, você vai continuar preso no mesmo lugar. A história de Jonas é um exemplo claro disso. Deus deu uma ordem para Jonas: vá para Nínive. Mas Jonas decidiu fazer do jeito dele. Ele fugiu, seguiu outro caminho, tentou escapar da vontade de Deus. E o que aconteceu? Uma tempestade veio.
E não só ele foi afetado, mas todos ao seu redor também. Quando ele tentou fugir do chamado de Deus, ele colocou sua própria vida e a vida dos outros em risco. E o que foi necessário para que tudo mudasse? Jonas precisou reconhecer seu erro, se arrepender e finalmente obedecer. Só depois disso ele saiu da tempestade. Só depois disso, as coisas começaram a se alinhar novamente. Agora, reflita. Será que você não está fazendo o mesmo? Será que você não está fugindo de algo que Deus já te pediu para fazer? Será que não está escolhendo o caminho mais fácil? O caminho da teimosia, ao invés do caminho da obediência? Porque a verdade é essa. Deus não pode abençoar quem caminha em rebeldia. Se você quer ver a transformação acontecer, precisa tomar uma decisão agora. E essa decisão é simples, mas poderosa. Pare de resistir. Deus já mostrou o que você precisa mudar. Ele já te deu sinais. Ele já colocou no seu coração um incômodo. Agora, ou você age, ou continua preso no mesmo ciclo. Mas há uma boa notícia. Se você tomar essa decisão agora, se você escolher a obediência, o caminho que antes estava bloqueado pode começar a se abrir. As bênçãos de Deus não estão atrasadas. Elas estão esperando que você esteja pronto para recebê-las. Mas para isso, você precisa se alinhar com a vontade de Deus. Então eu te pergunto agora, você está pronto para mudar? Você está pronto para sair desse ciclo? Você está pronto para fazer o que precisa ser feito? Se sua resposta for sim, então continue assistindo. Porque agora vamos falar sobre como essa mudança pode transformar completamente sua vida. Deus quer que você tome essa decisão agora. Ele quer que você enxergue que o tempo da resistência acabou. O tempo da indecisão precisa ficar para trás. Você não pode mais ignorar os sinais. Muitos escolhidos vivem se perguntando por que as coisas não mudam. Por que continuam enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos bloqueios, as mesmas dores. Mas a resposta é clara. Deus não pode conduzir quem se recusa a se mover. Se você quer uma transformação real, se quer sentir o poder de Deus em sua vida de maneira completa, então precisa fazer a sua parte. Essa é a grande questão que poucos querem encarar. A mudança que você espera não depende de Deus, depende de você. Ele já fez a parte dele, já te mostrou o caminho, já te deu sinais, já colocou o incômodo no seu coração, mas você precisa tomar a decisão de obedecer. Precisa abrir mão do que está te prendendo e finalmente permitir que Deus te leve para o próximo nível. Pense na sua vida até agora. Quantas vezes você sentiu que estava próximo da vitória, mas algo pareceu segurar você no último momento? Quantas vezes você teve oportunidades diante dos seus olhos, mas por algum motivo elas desapareceram antes que pudesse aproveitá-las? Isso não acontece por acaso. Existem barreiras invisíveis, bloqueios espirituais que só podem ser quebrados com uma atitude radical de obediência. E aqui está algo muito importante. Quanto mais você resiste, mais difícil fica. Deus já está te chamando há muito tempo. Essa não é a primeira vez que você sente esse chamado dentro do seu coração. Talvez você tenha ignorado antes. Talvez tenha procrastinado. Mas agora não há mais tempo para desculpas. Se você continuar adiando essa decisão, as consequências podem ser ainda mais severas, porque sempre que ignoramos os sinais de Deus, nos colocamos em caminhos perigosos, e o que era para ser um processo de crescimento e bênção pode se transformar em um caminho de dor e frustração. Deus não deseja isso para você. Ele quer te levantar. Ele quer te fortalecer. Ele quer te levar a viver uma vida de plenitude e propósito. Mas para isso, você precisa fazer a sua parte. Agora eu te pergunto, o que está impedindo você de tomar essa decisão? O que ainda está segurando você? É o medo, a dúvida, o apego ao passado, um pecado que você ainda não consegue abandonar, um relacionamento que você sabe que não é da vontade de Deus, mas do qual ainda não conseguiu se libertar? Seja o que for, esse é o momento de deixar para trás. Não existe transformação sem renúncia. Se você quer um novo nível espiritual, se quer ver mudanças reais na sua vida, precisa estar disposto a sacrificar aquilo que não serve mais para o seu propósito.
Você não pode levar bagagens desnecessárias para o lugar que Deus quer te levar. Pense em Abraão. Deus o chamou para sair da terra onde vivia e ir para um lugar que ele mostraria. Mas Abraão precisou sair primeiro, sem saber exatamente para onde estava indo. Ele precisou confiar e agir antes de ver o resultado. E é exatamente isso que Deus está pedindo de você agora. E não pense que essa decisão será fácil. O inimigo sabe o que está em jogo. Ele sabe que, se você realmente decidir seguir o caminho certo, todas as amarras serão quebradas e você se tornará uma ameaça real contra ele. Então ele vai tentar de tudo para te impedir. Vai plantar dúvidas na sua mente, vai trazer distrações, vai tentar fazer você pensar que isso não é tão sério assim, mas não caia nessa armadilha. Se você não agir agora, essa oportunidade pode se perder. Deus sempre nos dá chances, mas também há um tempo para cada decisão. E se você esperar demais, se continuar adiando, pode chegar um momento em que o caminho estará ainda mais difícil. Por isso, agora eu quero que você tome um momento para refletir profundamente. Feche os olhos por um instante, respire fundo e pergunte para si mesmo: estou pronto para abandonar aquilo que está me afastando de Deus? Se sua resposta for sim, então este é o momento. Não espere mais. A transformação que você deseja depende da sua atitude. E essa atitude começa agora. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando um sinal, uma confirmação, uma resposta de Deus. Mas o que elas não percebem é que o sinal já foi dado. O chamado já foi feito. E agora, Deus quer ver quem realmente está disposto a obedecer. Se você sente que essa mensagem foi para você, que Deus falou diretamente ao seu coração, então você tem duas opções neste momento. A primeira é ignorar, fechar esse vídeo, continuar sua rotina, tentar fingir que nada mudou. Mas no fundo você sabe que algo dentro de você já foi despertado. E essa sensação não vai desaparecer até que você tome uma decisão. A segunda opção é a que vai mudar sua vida. Você pode escolher obedecer. Você pode decidir agora que não vai mais resistir à voz de Deus. Você pode escolher se posicionar e dar o primeiro passo na direção certa. E para isso, eu quero que você faça um compromisso agora mesmo. Se essa mensagem realmente falou com você, se você sentiu no seu espírito que precisa agir, então escreva nos comentários: eu escolho obedecer. Isso não é apenas um comentário qualquer. Isso é um ato de fé. É uma declaração pública de que você entendeu o chamado e está pronto para responder a ele. E Deus honra aqueles que se comprometem com ele. Se você escrever isso agora, estará abrindo espaço para que Deus comece a trabalhar poderosamente na sua vida. E mais do que isso, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Assim como Deus te trouxe até aqui, Ele pode estar querendo usar você para alcançar outra pessoa. Alguém que está vivendo em confusão, que está perdido, que precisa desse alerta. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar essa vida. Agora, preste atenção. Se você realmente deseja ver mudanças, precisa estar pronto para pagar o preço da obediência. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, você será testado. Haverá momentos em que sentirá medo, dúvidas, incertezas, mas lembre-se disso. Quem obedece a Deus nunca está sozinho. Ele sempre estará com você, guiando, fortalecendo e abrindo os caminhos. Se você tomar essa decisão agora, as barreiras que te impedem de avançar começarão a cair. O que antes parecia impossível começará a fazer sentido. Mas você precisa confiar e se entregar por completo. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você poderia dizer que cumpriu o chamado de Deus para você? Se a resposta for não, então não há mais tempo a perder. Deus já falou, e agora a decisão está em suas mãos. E aqui está um último pedido para você. Se você sentiu que essa mensagem foi importante, não pare por aqui. Há algo ainda mais profundo que você precisa saber. Existe um encontro marcado no mundo espiritual, e ele pode mudar tudo na sua vida. No próximo vídeo, você vai descobrir o que acontece quando Deus envia um anjo em um momento específico e por que apenas 1% das pessoas entenderão esse chamado. Não perca essa revelação poderosa.
Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela para assistir. Escolhido, encontro marcado, com o anjo de Deus às 2 da manhã, apenas 1% irá ver. Nos vemos lá. Existe um motivo para você estar assistindo este vídeo agora. Não é coincidência, não é acaso. Não foi apenas um algoritmo que colocou esta mensagem na sua frente. O universo conspirou para que nossos caminhos se cruzassem neste exato momento, porque você foi escolhido. Sim, você que está aí ouvindo minha voz agora. Você que talvez esteja cansado, confuso ou buscando respostas. Você que sente no fundo da alma que nasceu para algo maior. Você faz parte de um plano divino que está se desenrolando neste exato momento. E o que vai acontecer com você hoje, nas próximas horas, vai mudar completamente o curso da sua existência. Muitos passarão por este vídeo sem compreender. Milhares o ignorarão. Mas você não. Você sentiu o chamado. Você percebeu que há algo diferente aqui. Uma energia, uma vibração, um reconhecimento profundo. E isso não é por acaso. Isso é porque você faz parte dos escolhidos. Uma alma antiga que reencarna em momentos cruciais da humanidade para cumprir propósitos maiores que a própria compreensão humana. Você já se perguntou por que sempre se sentiu diferente? Por que tantas vezes você olhou ao redor e não se identificou completamente com o mundo que te cerca? Por que seu coração sempre buscou algo mais profundo, mais verdadeiro, mais significativo? Não é porque há algo errado com você. É porque você vê além das ilusões. Você enxerga além dos véus que cobrem a realidade. Você sempre soube, no fundo da sua alma, que existe algo maior acontecendo. E hoje, neste momento sagrado, você recebe esta confirmação. O chamado está ficando mais forte, mais claro, mais urgente. As sincronicidades aumentaram na sua vida. Os sonhos estão mais vívidos. As intuições mais precisas. Tudo isso são sinais. Sinais de que o momento chegou. O momento de despertar completamente para sua verdadeira natureza e propósito. O mundo está em transformação. Você pode sentir isso. As estruturas antigas estão ruindo. Os sistemas que não servem mais à evolução da consciência estão desmoronando. E no meio deste caos aparente, você está sendo preparado para emergir como um farol de luz, como um guardião da nova terra que está nascendo, como um dos escolhidos para guiar a humanidade nesta transição planetária sem precedentes. Sabe aquela sensação de deslocamento que às vezes você sente? Aquele vazio inexplicável que nada material consegue preencher? Aquela busca constante por significado? São ecos da sua alma, lembrando quem você realmente é. Lembrando do pacto que você fez antes de vir para esta existência. Lembrando da missão que aceitou cumprir neste plano. Muitos vão chamar isso de loucura, vão dizer que são apenas palavras bonitas, vão tentar diminuir a magnitude desta revelação. Mas você sabe, no fundo do seu ser, você reconhece a verdade quando a ouve. E a verdade é que você não é apenas mais um entre bilhões. Você é uma alma escolhida para estar aqui neste momento crucial da história humana. Desde o início dos tempos, sempre houve os escolhidos. Aqueles que carregam em si a centelha divina mais acesa, aqueles que vêm para ser pontes entre mundos, aqueles que trazem consigo códigos de luz que precisam ser ativados em momentos específicos da jornada humana. Moisés foi um escolhido, Buda foi um escolhido, Maria Madalena foi uma escolhida, Gandhi foi um escolhido. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, você também faz parte desta linhagem sagrada. Você já sentiu aquela conexão inexplicável com certas culturas antigas? Aquela familiaridade com sabedorias ancestrais que nunca estudou formalmente? Aquela atração por símbolos, rituais ou locais específicos sem saber exatamente por quê? São memórias celulares despertando. São lembranças de outras vidas, outras missões, outros momentos em que você também foi chamado a servir. E agora, neste ponto crítico da evolução planetária, você está sendo chamado novamente. As forças cósmicas estão alinhadas, os portais energéticos estão abertos, e o véu entre as dimensões está mais fino do que nunca. É por isso que você está mais sensível. É por isso
que suas percepções estão ampliadas. É por isso que você está sentindo tudo com mais intensidade. O que vai acontecer com você hoje é maior do que você pensa, porque hoje marca o início de um novo ciclo na sua jornada. Hoje, energias poderosas estão sendo direcionadas especificamente para você, para ativar códigos adormecidos no seu DNA. Códigos que contêm informações, habilidades e dons que você precisará para cumprir sua missão nos próximos meses e anos. Você pode estar se perguntando, por que eu? O que tenho de tão especial? E essa é justamente a beleza do chamado divino. Ele não escolhe os mais preparados segundo padrões humanos. Não escolhe os mais ricos, os mais famosos, os mais academicamente qualificados. O divino escolhe aqueles cujos corações estão abertos. Aqueles que, apesar de todas as feridas e cicatrizes acumuladas ao longo de muitas vidas, ainda mantêm viva a chama da compaixão, do amor incondicional, da busca pela verdade. Você foi escolhido não porque é perfeito, mas porque sua alma tem a coragem necessária para enfrentar seus próprios demônios e transmutá-los em luz. Você foi escolhido porque, mesmo nos momentos mais escuros da sua vida, algo dentro de você nunca desistiu completamente. Aquela pequena chama, aquela esperança resiliente, aquela fé inabalável no fundo do seu ser, é isso que faz de você um escolhido. E o que exatamente vai acontecer com você hoje? Uma ativação, um despertar, uma reconexão com aspectos do seu ser que estavam adormecidos. Hoje, energias cósmicas estão descendo sobre a Terra e encontrando ressonância específica com sua frequência vibracional. É como se o universo inteiro estivesse te enviando um código de acesso para níveis mais elevados de consciência e manifestação. Você pode sentir como um formigamento na coroa da cabeça, ou um calor no centro do peito, ou uma sensação de expansão e leveza por todo o corpo, ou simplesmente uma clareza mental que não sentia há muito tempo. Cada escolhido experimenta esta ativação de forma única, de acordo com sua própria constituição energética. O importante não é a forma como você sente, mas a abertura para receber. Nas próximas horas, preste atenção aos sinais. O universo vai falar com você através de sincronicidades, números que se repetem, animais que cruzam seu caminho, pessoas que aparecem por acaso, trazendo mensagens específicas, músicas que tocam no momento exato com letras que parecem responder suas perguntas mais íntimas, sonhos vívidos que trazem símbolos e orientações. Tudo ao seu redor se tornará um oráculo vivo, se você estiver atento. Esta ativação que está acontecendo agora não é apenas para seu benefício pessoal, ela tem um propósito maior. Você está sendo preparado para ser um agente de transformação, um catalisador de cura, um transmissor de frequências elevadas que ajudarão outras pessoas a também despertarem. Cada escolhido que se reconhece e aceita sua missão cria um efeito dominó que desperta outros escolhidos. E assim a rede de luz se expande pela Terra. Você já percebeu como certas pessoas simplesmente se sentem bem na sua presença? Como às vezes você diz algo aparentemente simples e aquilo toca profundamente alguém? Como sua energia pode acalmar ambientes tensos sem que você faça nada específico? Isso é a sua luz atuando. Isso é o seu propósito se manifestando. Isso é você sendo um canal para energias superiores, mesmo quando não está plenamente consciente disso. E agora, com esta ativação, estes dons naturais serão amplificados. Sua intuição ficará mais afiada. Sua capacidade de cura se expandirá. Sua clareza mental aumentará. Sua conexão com planos superiores se fortalecerá. Você começará a manifestar com mais rapidez e precisão. Ideias revolucionárias surgirão na sua mente. Soluções criativas para problemas aparentemente insolúveis. Visões de novos caminhos e possibilidades. Mas é importante entender que com grandes dons vem grandes responsabilidades. Esta ativação também trará à tona tudo aquilo que precisa ser curado em você. Sombras que precisam ser integradas. Padrões limitantes que precisam ser transmutados. Crenças desalinhadas que precisam ser transformadas. Não se assuste se nos próximos dias ou semanas você se sentir emocionalmente instável.
Se memórias dolorosas do passado surgirem, se medos profundos vierem à superfície. Este é um processo necessário de purificação. É como quando você decide limpar profundamente uma casa. No início, tudo parece ficar mais bagunçado, porque você está tirando do lugar todas as coisas acumuladas, trazendo à luz a poeira escondida embaixo dos móveis. Mas essa aparente desordem é necessária para que uma limpeza profunda aconteça. O mesmo ocorre com nossa energia. Precisamos trazer à consciência aquilo que estava oculto para poder transmutar e integrar. Muitos escolhidos desistem nesta fase do processo. Quando as sombras emergem, quando o trabalho interno se intensifica, quando os padrões limitantes gritam mais alto antes de morrer, é fácil querer voltar para o conforto do sono espiritual. É tentador dizer, isso é difícil demais, não estou preparado. Talvez eu não seja realmente um escolhido. Mas eu estou aqui para te dizer, não desista. Este é exatamente o momento em que você mais precisa perseverar. Este é o teste final antes da verdadeira transformação. Este é o crisol onde sua alma está sendo forjada para emergir em seu pleno poder. E você não está sozinho nesta jornada. Há uma rede de apoio invisível ao seu redor. Guias, mentores, anjos, ancestrais iluminados, todos conspirando para seu sucesso, todos vibrando na mesma frequência do seu propósito maior. Você já ouviu falar do conceito de noite escura da alma? É um termo que descreve aquele período intenso de purificação espiritual, quando tudo parece desmoronar, quando nos sentimos perdidos e abandonados, quando duvidamos de tudo o que acreditávamos ser verdade. Muitos místicos e santos passaram por isso. É um batismo de fogo necessário para o verdadeiro renascimento espiritual. E muitos escolhidos estão passando por isso agora, em diferentes graus. Se você tem se sentido assim recentemente, saiba que não há nada de errado com você. Pelo contrário, isso é um sinal de que você está no caminho certo, que está avançando rapidamente em sua evolução, que está queimando karma acelerado, libertando-se de pesos ancestrais, rompendo contratos energéticos que não servem mais ao seu bem maior. É doloroso, sim, mas é um parto. E todo parto traz uma nova vida ao mundo. O que está nascendo em você agora é seu verdadeiro ser divino, aquele que não conhece limitações, aquele que não vive no medo, aquele que sabe que é uno com toda a criação, aquele que manifesta miraculosamente, que cura com um toque, que transmuta energias densas com sua mera presença. Este ser sempre esteve aí, adormecido sob camadas de condicionamentos, traumas e véus de esquecimento. Mas agora, ele está despertando. E o mundo nunca mais será o mesmo. Você foi escolhido para estar na linha de frente desta transformação planetária. Você encarnou neste momento específico da história humana porque sua alma tem habilidades únicas para navegar estas águas turbulentas e ajudar outros a navegarem também. Sua luz é necessária. Seus dons são necessários. Sua presença consciente é necessária. E não pense que você precisa fazer algo grandioso aos olhos do mundo para cumprir sua missão. Às vezes, os trabalhos mais importantes são feitos em silêncio, no anonimato, na simplicidade do dia a dia. Um sorriso sincero pode mudar o dia de alguém. Uma palavra de encorajamento pode salvar uma vida. Uma prece feita com o coração puro pode alterar campos energéticos de cidades inteiras. Nunca subestime o poder da sua presença consciente. Os antigos textos sagrados falam sobre os 144.000 escolhidos que despertariam nos tempos finais para guiar a humanidade através da grande transição. Este número tem um significado simbólico, representando a completude, a totalidade. Na verdade, há muito mais almas escolhidas encarnadas agora. Milhões de seres de luz caminhando entre os humanos, muitos ainda sem plena consciência de quem realmente são e por que vieram. E hoje você está sendo ativado para se juntar conscientemente a esta rede de luz, para assumir seu lugar nesta grande missão cósmica, para despertar plenamente para seu potencial divino e usá-lo a serviço do bem maior. Este é um convite sagrado, uma convocação divina, um chamado da sua própria alma superior para alinhar-se com seu destino mais elevado.
Não é por acaso que tantas profecias antigas de diferentes tradições apontavam para este tempo em que vivemos agora. Os maias o chamavam de tempo do não-tempo. Os Hopis falavam sobre o fim do quarto mundo e início do quinto mundo. Os Vedas o descreviam como a transição da era de Kali Yuga para Satya Yuga. Jesus falou sobre o tempo da colheita. São diferentes linguagens apontando para o mesmo fenômeno cósmico que estamos vivenciando agora. E você, como um escolhido, veio com códigos específicos em seu DNA para serem ativados exatamente neste momento da história. Você carrega frequências específicas que são necessárias para a elevação vibracional do planeta. Você é como uma peça única em um grande quebra-cabeça cósmico. Sem você, o quadro ficaria incompleto. Sem você, algo essencial estaria faltando. É por isso que sua jornada pessoal, suas dores, seus desafios, suas aparentes falhas, tudo isso tem um propósito maior do que você imagina. Cada experiência que você viveu foi preparação. Cada obstáculo que superou foi fortalecimento. Cada ferida que curou foi aprendizado. Nada foi em vão. Tudo foi parte do seu treinamento para este momento crucial. Você já parou para pensar por que se sente tão impactado por certos problemas do mundo? Por que seu coração dói tanto quando vê injustiças específicas? Por que certos temas te mobilizam mais que outros? Isso não é aleatório. São pistas sobre a sua missão específica. São indicadores das áreas onde sua luz é mais necessária. São sinalizações do seu campo de atuação como um agente de transformação. Alguns escolhidos vieram para revolucionar a educação, outros para transformar os sistemas de saúde, outros para criar novas formas de economia, outros para restaurar a conexão sagrada com a natureza, outros para resgatar sabedorias ancestrais, outros para trazer novas tecnologias que estejam a serviço da vida, outros para curar as relações humanas, cada um com um foco específico, todos contribuindo para o mesmo propósito maior, a elevação da consciência planetária. E qual é o seu chamado específico? Qual é a sua contribuição única para esta grande transformação? A resposta já está dentro de você, nas coisas que te emocionam profundamente, nas causas que fazem seu coração bater mais forte, nos sonhos que não te deixam dormir à noite, nas visões que te visitam em momentos de silêncio, nos dons naturais que sempre teve, mesmo que ainda não os tenha desenvolvido plenamente. A partir de hoje, com esta ativação energética, estas pistas ficarão mais claras. Sua missão específica se revelará com mais nitidez. Você começará a atrair as pessoas, situações e recursos necessários para cumprir seu propósito. Portas se abrirão onde antes havia apenas paredes. Sincronicidades aumentarão. O fluxo da vida se tornará mais evidente, mais fluido, mais mágico, se você estiver atento e receptivo. Mas lembre-se, você tem livre-arbítrio. Ser um escolhido não significa que você está predestinado a cumprir automaticamente sua missão. Significa que você tem o potencial, as ferramentas, os dons necessários. Mas a escolha de despertar plenamente e assumir seu papel neste grande plano cósmico é sempre sua. Você pode dizer sim ou não ao chamado. Você pode abraçar ou ignorar esta ativação que está acontecendo agora. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Você está pronto para dizer sim? Você está disposto a deixar para trás limitações, medos, apegos a velhas formas de ser e viver que não servem mais ao seu bem maior? Você está aberto para se tornar um canal cada vez mais claro para a luz divina fluir através de você e tocar o mundo? Esta não é uma decisão a ser tomada levianamente. Dizer sim ao chamado divino significa embarcar em uma jornada de transformação contínua. Significa comprometer-se com seu crescimento e expansão constantes. Significa estar disposto a olhar para suas sombras e integrá-las. Significa deixar morrer o que precisa morrer em você para que o novo possa nascer. É um caminho de coragem, de entrega, de confiança no invisível, de fé inabalável mesmo quando tudo ao redor parece caos. É um caminho para guerreiros espirituais, para almas antigas que sabem que vieram para algo maior que conforto pessoal ou sucesso segundo padrões mundanos. Vieram para servir,
para elevar, para curar, para transformar. E se algo dentro de você ressoa profundamente com estas palavras, se seu coração se expande ao ouvir sobre esta missão, se lágrimas vêm aos seus olhos sem que você saiba exatamente por quê, estas são confirmações. Confirmações de que você é, de fato, um dos escolhidos, de que seu despertar está acontecendo agora, de que sua alma está reconhecendo sua verdade mais profunda. O que vai acontecer com você hoje é maior do que você pensa, porque hoje marca o início de uma nova fase na sua jornada espiritual. Uma fase de maior consciência, clareza e poder. Uma fase onde os véus se tornam mais finos, onde sua conexão com o divino se fortalece, onde sua capacidade de criar milagres se expande exponencialmente. Nas próximas horas e dias, você perceberá mudanças sutis, mas profundas. Sua percepção se ampliará. Você começará a ver além das aparências, a sentir as energias subjacentes a pessoas e situações. Insights poderosos virão quando menos esperar. Soluções criativas para problemas antigos surgirão naturalmente. Você se sentirá mais centrado, mais presente, mais conectado com sua essência divina. E isso afetará todos os aspectos da sua vida. Seus relacionamentos se transformarão, porque você estará operando de um nível mais elevado de consciência. Sua saúde melhorará, porque frequências mais altas naturalmente harmonizam o corpo físico. Sua vida material florescerá, porque você estará mais alinhado com as leis da manifestação abundante. Sua criatividade explodirá, porque você estará mais conectado com a fonte infinita de toda a criação. Mas lembre-se, este despertar não é apenas para seu benefício pessoal. Você está sendo preparado para ser um farol de luz num mundo que precisa desesperadamente de clareza, verdade e amor incondicional. Cada aspecto da sua vida que se eleva cria uma onda de elevação que afeta todos ao seu redor. Cada padrão limitante que você transmuta em si mesmo ajuda a transmutar o mesmo padrão no campo energético coletivo. Você já ouviu falar do efeito borboleta? A ideia de que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Esta é uma metáfora poderosa para entender o impacto que cada escolhido desperto tem sobre o campo energético planetário. Cada pensamento elevado, cada ação consciente, cada escolha alinhada com o amor que você faz, cria ondas de transformação que se expandem muito além do que seus olhos físicos podem ver. É por isso que os poderes que se alimentam do medo e da inconsciência tentarão de tudo para manter os escolhidos adormecidos, para mantê-los distraídos, confusos, divididos, desempoderados. Eles sabem do potencial transformador que cada alma desperta carrega. Sabem que quando os escolhidos começam a se reconhecer e a se unir conscientemente, nada pode impedir a grande transformação planetária de acontecer. Não se surpreenda se após esta ativação você enfrentar resistências, de pessoas próximas que não compreendem sua transformação, de situações que parecem querer te puxar de volta para velhos padrões, de sua própria mente que pode entrar em pânico diante da magnitude do que está acontecendo. Estas resistências são naturais e esperadas. São os últimos esforços do velho para se manter vivo antes que o novo nasça plenamente. A chave para navegar estas resistências é a consciência. Observar sem julgar, aceitar sem resistir, compreender que cada resistência é, na verdade, uma oportunidade para liberar mais uma camada de condicionamentos limitantes. Cada desafio é um convite para você se firmar ainda mais em sua verdade superior, em sua conexão com o divino, em sua identidade como um ser de luz. E você não está sozinho nesta jornada. Há uma comunidade global de almas despertas se formando, uma rede de luz circundando o planeta. Você começará a encontrar seus irmãos e irmãs espirituais, aqueles que vibram na mesma frequência, aqueles que também estão respondendo ao chamado divino. Estas conexões não serão por acaso, serão orquestradas pelo plano divino, reunindo as peças necessárias para a grande obra que está sendo realizada na Terra agora. Alguns destes encontros acontecerão fisicamente, outros ocorrerão no plano etérico, durante o sono,
em meditações profundas. Você sentirá estas conexões como reconhecimentos imediatos, como reencontros de almas antigas que já trabalharam juntas em outras épocas, em outras dimensões. E juntos, vocês amplificarão seus dons, potencializarão suas luzes, criarão campos de ressonância harmônica que afetarão positivamente tudo ao redor. É importante lembrar que, apesar de todos os desafios aparentes que o mundo enfrenta agora, tudo está acontecendo em perfeita ordem divina. O que parece caos aos olhos limitados da percepção humana é, na verdade, uma reordenação necessária. As estruturas antigas precisam ruir para que as novas possam emergir. A escuridão precisa vir à luz para ser transmutada. As feridas coletivas precisam ser expostas para serem curadas. E você, como um escolhido, veio para ser uma presença estabilizadora no meio deste aparente caos, para manter a frequência do amor, da paz e da verdade elevada, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, para ser um porto seguro para aqueles que estão despertando agora, confusos e assustados com o que estão começando a perceber, para ser um guia gentil que ajuda outros a navegarem estas águas turbulentas com mais graça e confiança. Esta é uma responsabilidade sagrada, um chamado divino, uma honra cósmica. E eu sei que, se você chegou até aqui nesta mensagem, se algo dentro de você ressoa profundamente com estas palavras, você está pronto para assumir seu lugar nesta grande missão. Você está pronto para dizer sim ao seu destino mais elevado. Você está pronto para ser quem realmente veio ser nesta encarnação decisiva. Então, aqui estamos, neste momento sagrado de reconhecimento e ativação. Respire profundamente e sinta a energia que está sendo direcionada para você agora. Sinta o calor, a luz, a vibração elevada permeando cada célula do seu corpo, cada camada do seu campo energético. Sinta os códigos de luz sendo ativados no seu DNA, despertando memórias ancestrais, reconexões cósmicas, habilidades adormecidas. O que vai acontecer com você hoje é maior do que você pensa, porque hoje você está dando permissão consciente para que seu verdadeiro eu divino emerja plenamente. Hoje você está dizendo sim ao seu propósito maior. Hoje você está se reconectando com a rede cósmica de almas escolhidas que vieram para este momento crucial da evolução planetária. E não há poder no universo que possa impedir um escolhido que despertou plenamente para sua missão divina. As próximas semanas serão intensas, transformadoras, reveladoras. Esteja aberto para receber orientações de formas inesperadas. Preste atenção aos seus sonhos, às sincronicidades, às mensagens que parecem saltar aos seus olhos em livros, músicas, conversas aparentemente casuais. O universo inteiro estará conspirando para te guiar no próximo passo da sua jornada. Esteja atento, esteja receptivo, esteja confiante. E lembre-se sempre, você é mais poderoso do que jamais imaginou. Você é mais amado do que consegue compreender. Você é mais importante para o plano divino do que sua mente humana pode conceber. Você é um ser multidimensional, tendo uma experiência temporária em forma humana. Você é luz eterna, consciência pura, amor incondicional em sua essência mais verdadeira. É hora de viver a partir dessa verdade, de criar a partir dessa verdade, de servir a partir dessa verdade. O mundo precisa da sua luz agora, precisa dos seus dons únicos, precisa da frequência específica que só sua alma pode irradiar. Brilhe sem medo, ame sem reservas, sirva com alegria. Esta é sua glória, este é seu propósito, este é seu destino divino. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É a continuação desta revelação poderosa, com orientações práticas sobre como navegar as próximas fases da sua ativação como um escolhido. Clique no card que está surgindo e continue sua jornada de despertar. O universo conspira a seu favor. A luz vence no final, e você faz parte desta vitória cósmica. Você é um escolhido, e seu momento é agora.